Pescadores no Nordeste de Taiwan tiveram uma surpresa gigantesca recentemente ao puxarem suas redes e encontrarem algo que ninguém esperava. De pescadores ficando cara a cara com tubarões enormes, até criaturas das profundezas fazendo visitas inesperadas, esses encontros no mar são assustadores, estranhos e difíceis de acreditar. Então vem com a gente para ver momentos bizarros que, se não tivessem sido gravados, pareceriam histórias inventadas. Número 1. Garoupa Golias. Um pescador viveu um daqueles dias de sorte que talvez nunca mais se repitam em toda a sua carreira. Enquanto tentava recolher sua linha, ele percebeu que havia fisgado algo pesado demais para ser apenas um peixe comum. A força do animal era absurda, e a luta para trazê-lo até perto do barco deixou claro que aquele não era um peixe qualquer. Quando finalmente conseguiu ver melhor a captura, ele percebeu que era uma garoupa Golias. E o nome não é exagero. Esses peixes estão entre os maiores peixes ósseos do mundo, podendo ultrapassar 360 quilos em alguns casos. Para qualquer pescador, fisgar um animal desse tamanho é praticamente um prêmio da natureza. Aquele momento se tornou, sem dúvida, uma das maiores histórias da vida dele. Uma captura rara, impressionante e tão grande que provavelmente será lembrada para sempre. Número 2. Atum rabilho gigante. Os pescadores estavam no mar esperando uma pescaria normal, daquelas em que você torce para voltar com uma boa quantidade de peixe no barco. Mas a natureza decidiu entregar algo muito maior do que o esperado. De repente, surgiu um peixe enorme, daqueles que fazem qualquer pessoa parar por alguns segundos tentando entender o que está vendo. Era um atum rabilho gigante. Esse tipo de atum está entre os maiores peixes ósseos do oceano, podendo chegar a cerca de 3 metros de comprimento e pesar mais de 680 quilos. Não era apenas grande, era enorme, forte e extremamente raro de se encontrar numa situação assim. Para aqueles pescadores, aconteceu como ganhar na loteria do mar. Um peixe desses não aparece todos os dias, nem todos os anos. Talvez tenha sido uma captura única na vida, daquelas que eles devem contar repetidas vezes, sempre com a mesma empolgação. Número 3. Ataque do tubarão branco. Durante uma pescaria, não é tão incomum que outros animais marinhos tentem roubar o peixe antes que ele seja puxado completamente. Mas o que aconteceu aqui estava em outro nível. Os pescadores estavam prestes a recolher uma grande captura quando, do nada, um enorme tubarão branco apareceu. Em questão de segundos, o predador avançou, agarrou o peixe e desapareceu na água, deixando todos no barco completamente chocados. O que parecia uma pescaria comum se transformou em um lembrete direto de quem realmente manda naquele território. Quando você entra no ambiente de um tubarão, ele não pede licença. Ele simplesmente toma o que quer. Esse encontro mostrou a força real da natureza e deixou claro que, em muitas partes do oceano, os grandes predadores continuam dominando as águas. Número 4. Garoupa de Varsóvia gigante. Pescar já é uma atividade emocionante, mas fica ainda mais marcante quando a captura é rara, pesada e gigantesca. Exatamente isso que alguns pescadores viveram ao fisgar uma enorme garoupa de Varsóvia. Esse peixe é um grande predador encontrado no Atlântico Ocidental. Ele pode chegar a cerca de 2 metros e 40 centímetros de comprimento e passar de 200 quilos. O tamanho impressiona, mas o estado de conservação da espécie também chama a atenção, já que ela é considerada vulnerável por causa da pesca excessiva e da dificuldade de recuperação das populações. A captura deixou todos impressionados. O peixe era tão grande que 4 homens adultos tiveram dificuldade para levantá-lo. E momentos como esse também servem como alerta. Animais desse porte são cada vez mais raros, e talvez encontros assim se tornem ainda mais difíceis no futuro. Número 5. Tarpão majestoso. Um pescador estava no barco quando notou um peixe nadando bem perto da embarcação. No começo, parecia apenas mais um animal circulando pela água. Mas, conforme ele se aproximou, ficou claro que não era um peixe comum. Era um tarpão, com o corpo prateado brilhando e escamas grandes que chamavam a atenção imediatamente. Esses peixes são famosos por seus saltos espetaculares para fora da água e pela força que demonstram quando são fisgados. Ver um tarpão de perto já é uma experiência inesquecível. Em vez de ficar com o animal, o pescador decidiu soltá-lo. Talvez ele soubesse que espécies assim têm um papel importante no equilíbrio do ecossistema marinho. A atitude demonstrou respeito diante de uma criatura realmente majestosa. Número 6. Encontro assustador com um maco. Parecia que alguns pescadores tinham trocado o interesse por peixes comuns pela busca por verdadeiros monstros do mar. Nesse caso, eles capturaram um animal que, à primeira vista, parecia apenas mais um peixe grande. Mas quando ele saiu da água,
a realidade ficou bem diferente. Era um tubarão mako, uma espécie conhecida pela velocidade, força e comportamento agressivo quando se sente ameaçada. Mesmo depois de ficar um tempo no barco, o animal ainda demonstrava uma energia intensa, deixando todos ali cientes do poder que ele carregava. O encontro se mostrou assustador, porque revelou que no oceano, certas criaturas parecem feitas para dominar. O mako não é apenas rápido. Ele é forte, resistente e capaz de impressionar até pescadores experientes. Número 7. Tubarão-duende. Pescadores no nordeste de Taiwan encontraram uma enorme surpresa em sua rede. Um raro tubarão-duende. Você provavelmente já viu peixes estranhos na internet, mas esse aqui parecia ter saído de outro mundo. Enquanto pescavam nas águas próximas de Taiwan, eles capturaram uma criatura tão incomum que muitos chamaram de um dos animais marinhos mais únicos que já tinham visto. O tubarão-duende é uma espécie rara, misteriosa, e geralmente vive em águas profundas, longe dos olhos humanos. O mais impressionante é que esse caso recebeu tratamento como algo extremamente importante, justamente por ser tão raro naquela região. Em vez de vender o animal, os pescadores decidiram doá-lo a um museu, permitindo que outras pessoas pudessem conhecer aquela criatura curiosa e quase surreal. Número 8. Fuga inteligente do polvo. Pescadores estão acostumados a ver movimentos rápidos e reações inesperadas de animais marinhos. Mas essa cena surpreendeu até quem já tem experiência no mar. Durante uma pescaria, eles perceberam que um polvo havia ficado preso em uma corda. Curiosos, tentaram se aproximar com um bastão, provavelmente pensando que seria fácil capturá-lo. Mas o polvo entendeu rapidamente o que estava acontecendo. Em um movimento esperto e inesperado, ele conseguiu se soltar, saltou de volta para a água e escapou. Os pescadores acharam que tinham vantagem, mas o polvo se mostrou mais rápido no raciocínio. Esse momento mostrou que muitos animais marinhos são bem mais inteligentes do que imaginamos, e que tentar enganar um polvo pode não ser uma tarefa tão simples assim. Número 9. Peixe-rabo de rato misterioso. Peixes podem ser bonitos, coloridos e fascinantes, mas alguns também têm uma aparência realmente assustadora. Um pescador capturou um animal que parecia uma criatura típica das profundezas, o granadeiro, também conhecido como peixe-rabo de rato. Esses peixes vivem em regiões escuras do oceano, normalmente entre 200 e 2.000 metros de profundidade. Lá embaixo, a luz do sol praticamente não chega, a pressão é enorme e a água é fria. Mesmo assim, eles conseguem sobreviver muito bem nesse ambiente extremo. Seus olhos grandes ajudam na escuridão, e a cauda longa facilita o deslocamento próximo ao fundo do mar. Normalmente, esses peixes aparecem em redes de embarcações de pesca profunda, lembrando que existe um mundo inteiro escondido longe da visão humana. Número 10. Peixe-lobo feroz. Você já viu um peixe que definitivamente não gostaria de pegar com as mãos? Esse talvez seja um deles. O animal capturado recebeu identificação como um peixe-lobo, conhecido por suas mandíbulas fortes e dentes afiados, usados para caçar diferentes presas nas águas frias e profundas do Atlântico Norte. O que tornava esse exemplar ainda mais curioso era a aparência dos dentes, bem incomum até para essa espécie. Peixes-lobo podem viver em profundidades superiores a 200 metros e possuem um corpo robusto, além de uma pele com manchas bem características. Esse animal é um lembrete de que, nas profundezas do oceano, a vida pode parecer dura, estranha e até assustadora. Mesmo assim, cada espécie tem seu lugar nesse equilíbrio natural. Número 11. Peixe de olho grande. O oceano é o lar de muitos peixes raros. E isso ficou claro quando um pescador capturou um animal com um olho escuro enorme e um formato bastante incomum. Era outro tipo de peixe-rabo de rato, encontrado em águas profundas do Atlântico Norte. Esses peixes se alimentam principalmente de moluscos e crustáceos, usando estruturas fortes para quebrar conchas e carapaças. Apesar da aparência estranha, eles têm uma função importante no ecossistema. A natureza organiza tudo de um jeito impressionante. Até os predadores mais assustadores ajudam a manter o equilíbrio da vida marinha, controlando populações e fazendo parte de uma cadeia alimentar que existe muito longe da superfície. Número 12. Mistério no fundo do mar. Você provavelmente já ouviu histórias sobre monstros vivendo nas profundezas do oceano. Depois dessa cena, talvez fique mais fácil entender por que tanta gente acredita nisso. Um vídeo supostamente gravado na Fossa das Marianas mostrou uma estrutura estranha, parecida com restos esqueléticos ou uma formação subaquática misteriosa. A água escura, o tom azul profundo e a iluminação criavam uma atmosfera assustadora, como uma cena de documentário sobre o fundo do mar. A estrutura lembrava o crânio de um animal gigantesco,
com detalhes que fizeram muita gente pensar em criaturas pré-históricas ou até monstros fictícios. O tamanho e os dentes aparentes trouxeram à mente espécies antigas como o megalodonte ou grandes répteis marinhos. A Fossa das Marianas sempre esteve ligada a histórias misteriosas. E mesmo que nem tudo seja prova real de monstros, uma coisa é certa: ainda há muito no fundo do oceano que não conhecemos. Número 13. Peixe dourado do mar. A pesca sempre reserva surpresas. Você nunca sabe exatamente o que pode sair da água. Exatamente isso aconteceu com um pescador que esperava uma captura comum, mas acabou encontrando algo muito mais bonito. O peixe puxado por ele era um dourado do mar, também conhecido como mahi-mahi, ou dolphin fish em inglês. Apesar do nome, ele não é um golfinho. É um peixe conhecido pelas cores vibrantes, que misturam tons de azul, verde, amarelo e dourado. Além da beleza, essa espécie também chama a atenção pelo tamanho e pela força. Ao ver o animal de perto, era impossível não se impressionar com o brilho das escamas. É o tipo de captura que faz qualquer pescador entender por que tanta gente sonha em fisgar um peixe assim. Número 14. Lula gigante no Japão. Um vídeo gravado por mergulhadores na costa oeste do Japão revelou uma descoberta inesperada. Dessa vez não era um peixe, era uma lula, e não uma lula qualquer. O animal tinha cerca de 2,5 metros de comprimento e nadava lentamente pela água, com o corpo claro e tentáculos longos se movendo de forma elegante. Lulas gigantes são conhecidas por viver em regiões próximas ao Japão, e às vezes aparecem encalhadas. Mas observar uma viva no habitat natural é algo raro e impressionante. A gravação lembrou a todos que ainda existem muitas criaturas incríveis escondidas sob a superfície. Também mostrou por que preservar esses animais e o ambiente marinho é tão importante. Quanto mais protegemos o oceano, mais chances temos de conhecer esses seres fascinantes sem destruí-los. Número 15. Peixe-fita raro. Você talvez já tenha visto peixes estranhos antes, mas provavelmente nada parecido com esse. Pescadores estavam no mar quando capturaram um animal que parecia uma cobra longa e brilhante. O corpo era comprido, fino e quase transparente. No começo, ninguém sabia exatamente o que era. Depois, perceberam que se tratava de um peixe-fita, uma criatura conhecida pelo formato alongado, pela pele lisa e pela aparência delicada. Mesmo podendo crescer bastante, esse peixe não representa ameaça para seres humanos. Sabendo que era uma espécie rara, os pescadores decidiram devolvê-lo ao oceano. É sempre bonito ver pessoas tratando animais marinhos com cuidado, principalmente quando encontram espécies tão incomuns. Número 16. Atum albacora gigante. Durante uma pescaria no Tropic Star Fishing Lodge, no Panamá, os pescadores esperavam capturar peixes grandes, mas não verdadeiros monstros do mar. O oceano estava cheio de movimento, e então surgiu um atum albacora gigante. Essa espécie é famosa pelo corpo alongado, pelas nadadeiras amarelas marcantes e pela velocidade impressionante. O atum albacora vive em águas tropicais e subtropicais ao redor do mundo, e está entre os nadadores mais rápidos e fortes do oceano. Fisgar um animal assim exige força, técnica e muita paciência. A captura se tornou uma conquista rara, do tipo que transforma uma pescaria comum em uma experiência extraordinária. Para os pescadores, aquele atum enorme não era apenas um peixe. Era a prova da força e da beleza do mar. Número 17. Menino captura tubarão cabeça chata. Tubarões costumam causar medo, mas às vezes as histórias envolvendo esses animais seguem caminhos diferentes. Um menino de 8 anos estava pescando quando conseguiu fisgar um tubarão cabeça chata. Esse tubarão é conhecido pelo corpo robusto, pela boca larga e pela capacidade de viver tanto em água salgada quanto em água doce. O animal era forte, e seus dentes ficavam visíveis enquanto ele mantinha a boca parcialmente aberta. Mesmo diante de um predador tão poderoso, o jovem pescador não recuou. Depois de uma breve luta, ele conseguiu controlar a situação e soltou o tubarão de volta na água. Aquele dia certamente uma criança nunca esquece, principalmente por envolver coragem, surpresa e respeito pela vida marinha. Número 18. Marlim negro gigante. Na Austrália, não é tão raro ver peixes grandes perto da costa, mas um peixe com centenas de quilos é outra história. Exatamente isso aconteceu perto da Ilha Fraser, quando um marlim negro enorme acabou capturado. O animal pesava cerca de 650 quilos, muito maior do que uma criança e pesado o suficiente para impressionar moradores locais e especialistas. O marlim negro é uma espécie conhecida pela força, pela velocidade e pela capacidade de alcançar tamanhos incríveis ao longo da vida. Por causa do tamanho e da importância da captura, a ideia não parecia ser vender o peixe, mas preservá-lo para exposição em um museu. Além disso,
Peixes muito grandes desse tipo podem acumular altos níveis de mercúrio, então não são considerados ideais para consumo. A cena se mostrou rara, daquelas que talvez só aconteçam uma vez na vida. Número 19. Atum rabilho recordista em Massachusetts. Na costa de Massachusetts, nos Estados Unidos, uma tripulação saiu para uma pescaria aparentemente normal e acabou vivendo um momento inesquecível. Seguindo regras rígidas, eles só mantinham peixes acima de cerca de 1,85 m de comprimento. Mas o que veio na linha estava muito além do comum. Era um atum rabilho enorme, pesando mais de 360 quilos e medindo quase 3 metros. Para comparação, muitos atuns têm tamanho médio bem menor, então aquele exemplar parecia quase impossível. A tripulação ficou impressionada. Era o maior atum que eles já tinham visto. Sabendo o valor comercial daquele peixe, começaram rapidamente a prepará-lo para a venda. A captura se tornou um marco na vida daqueles pescadores, e uma história que certamente seria repetida por muito tempo. Número 20. Soltura de tubarão polar. Você provavelmente já viu pescadores capturando peixes, mas já viu pescadores soltando uma captura rara de volta ao mar? Exatamente isso aconteceu aqui. Durante uma pescaria, alguns pescadores capturaram um tubarão, mas em vez de mantê-lo, decidiram devolvê-lo ao seu verdadeiro lar. O animal recebeu identificação como um tubarão polar, também conhecido como tubarão da Groenlândia, uma das espécies mais fascinantes do planeta. Esses tubarões podem viver por séculos, muito além da expectativa de vida da maioria dos animais marinhos. A decisão dos pescadores se mostrou importante, porque permitiu que aquele exemplar continuasse vivendo e talvez pudesse ser visto por futuras gerações. Uma escolha simples, mas cheia de significado para a preservação da vida marinha. Número 21. Encontro com água-viva gigante. Um pescador, em vez de capturar um peixe, acabou encontrando uma figura gelatinosa com tentáculos enormes. Não era um animal comum. Era uma água-viva gigante, muito maior do que uma pessoa. Ao observar melhor, ficou claro que se tratava de uma água-viva juba de leão. Essa espécie é famosa pelo tamanho e pelos tentáculos longos, que podem causar irritações dolorosas em humanos. Ela costuma viver em águas frias e pode aparecer em regiões mais profundas ou afastadas. Por isso, uma aproximação assim chama tanta atenção. Mesmo sendo fascinante, não é o tipo de animal que alguém deve tocar. Seja pescador, mergulhador ou turista, o ideal é manter distância e admirar de longe. No oceano, beleza e perigo muitas vezes aparecem juntos. Número 22. Peixe remo puxado por guindaste. Você já viu vara de pesca puxando peixe, mas já viu um guindaste fazendo esse trabalho? Em um porto movimentado no Chile, pescadores precisaram usar um guindaste porque a captura era comprida demais para ser manuseada de forma comum. O animal era um peixe remo, uma criatura das profundezas raramente vista por seres humanos. Esses peixes vivem muito abaixo da superfície, e quando aparecem perto do topo da água, isso pode estar ligado a doenças, mudanças no ambiente ou outros fatores naturais. Para a maioria dos pescadores, encontrar um peixe remo já é quase impossível. Capturar um exemplar enorme, que exige até equipamento pesado para ser movido, torna a cena ainda mais extraordinária. Um daqueles momentos que lembram como o oceano ainda guarda criaturas quase lendárias. Número 23. A raia-manta rara. Enquanto pescavam no oceano, alguns pescadores pegaram um animal que não esperavam. Pesando cerca de 80 quilos, ele tinha um formato impressionante, parecido com o de uma arraia comum. Mas não era uma arraia qualquer. Era uma arraia-manta, uma das criaturas mais majestosas do mar. Apesar do tamanho, esses animais são vulneráveis a ameaças como pesca excessiva, captura acidental e alterações no ambiente marinho. Por isso, encontros como esse também trazem uma mensagem importante. Em vez de tratar uma manta como simples troféu, o melhor caminho é seguir a prática de captura e soltura. Essas criaturas raras precisam continuar no oceano para que as próximas gerações também possam vê-las nadando livremente. Número 24. Enguia gigante. Pescar normalmente significa capturar peixes, mas às vezes o mar entrega criaturas que parecem pertencer a outro mundo. Em um dia que parecia comum, um pescador fisgou uma enguia, mas logo percebeu que não era uma enguia normal. O animal era enorme, chegando a quase 2,40 m de comprimento. Era muito maior do que a maioria das pessoas imaginaria, e o tamanho deixou o pescador completamente impressionado. Uma criatura assim claramente pertence ao ambiente natural dela, não a um barco ou a terra firme. O melhor seria devolvê-la ao mar, permitindo que continuasse vivendo sem interferência humana. Algumas descobertas são incríveis justamente porque nos lembram que nem tudo precisa ser capturado para sempre. Número 25. Pargo vermelho. O oceano abriga algumas das criaturas mais bonitas e também algumas das mais assustadoras do planeta.
Neste caso, a história envolve um dos peixes mais bonitos. Um pescador conseguiu fisgar um pargo vermelho, um peixe de aparência marcante e muito valorizado. Com sua coloração viva, ele chama a atenção imediatamente. Mas existe um detalhe importante. Em muitas regiões, esses peixes sofrem pressão por causa da pesca excessiva. Ver um pargo vermelho de perto é uma lembrança de como os oceanos são ricos e, ao mesmo tempo, frágeis. Espera-se que o pescador tenha tratado o animal com cuidado, respeitando tanto a beleza quanto a importância da espécie para o ecossistema. Número 26. Tubarão martelo enorme. Enquanto um pescador usava um drone para observar a água, a equipe fisgou um tubarão galha preta. De repente, um enorme tubarão martelo apareceu rapidamente em direção ao animal fisgado. A cena se mostrou intensa. Em vez de simplesmente pescar um peixe, os pescadores se viram diante de um dos predadores mais icônicos do oceano. O tubarão martelo era gigantesco, medindo cerca de 4 metros e 45 centímetros. Ao perceberem o tamanho e a importância do animal, os pescadores decidiram não ficar com ele. Admiraram a criatura de perto e depois a soltaram de volta ao oceano. E a decisão estava correta. Animais assim ficam melhor livres, seguindo seu papel natural nas águas. Número 27. Peixe Napoleão. Um casal estava pescando quando fisgou algo que parecia comum no início. Mas, conforme tentavam puxar a linha, perceberam que a captura era muito maior e mais pesada do que imaginavam. O peixe era enorme, e a surpresa ficou ainda maior quando entenderam que se tratava de um peixe Napoleão, também chamado de bodião Napoleão. Essa espécie é conhecida pelo tamanho, pela aparência única e pelos lábios grandes, que chamam a atenção imediatamente. Não é uma captura fácil, mesmo para pescadores experientes. Por isso, o casal teve muita sorte de encontrar o exemplar assim. O tamanho do peixe impressionava, e cada detalhe mostrava como algumas criaturas do oceano parecem quase irreais quando vistas de perto. Número 28. Surpresa com lula de Humboldt. Os pescadores estavam animados achando que tinham fisgado um peixe, mas quando puxaram o animal para fora da água, perceberam que não era peixe nenhum. Era uma lula de Humboldt. Essas lulas são famosas pela velocidade, pela força e pelo comportamento agressivo quando ameaçadas. Por isso, capturar uma delas pode ser um desafio real para qualquer pescador. Não é uma criatura simples de controlar, e o tamanho impressionante deixou todos bastante empolgados. A força da lula e a surpresa da captura transformaram o momento em algo inesquecível. Não era o tipo de animal que eles esperavam encontrar, mas certamente se tornou uma das experiências mais marcantes daquela pescaria. Número 29. Tubarão cabeça chata vermelho e furioso. Vencer o medo não é algo fácil, principalmente quando esse medo está ligado a uma criatura poderosa do mar. Mas um pescador conseguiu fazer exatamente isso. Durante anos, ele havia sido intimidado por um animal que parecia dominar aquelas águas. O tubarão cabeça chata. Conhecido pela força incrível e pela capacidade de se adaptar a diferentes ambientes, esse tubarão é um dos predadores mais respeitados. Com a ajuda da equipe, o pescador finalmente conseguiu capturá-lo. Para ele, trazer aquele animal para perto do barco representou uma vitória pessoal, uma prova de coragem, paciência e trabalho em equipe. Sem dúvida, um momento que ele jamais esqueceria. Número 30. Resgate de golfinho. Pescadores geralmente são lembrados por capturar peixes, mas às vezes eles também se tornam salvadores. Exatamente isso aconteceu quando um pequeno golfinho ficou preso acidentalmente em uma rede de pesca. O animal estava assustado, mas os pescadores agiram com cuidado. Eles o levantaram, retiraram a rede e trabalharam para libertá-lo sem machucá-lo. Quando o golfinho finalmente ficou seguro, acabou devolvido à água. Esse momento mostrou que a relação entre humanos e animais marinhos não precisa ser apenas de caça ou captura. Às vezes, as pessoas também podem ajudar quando a natureza pede socorro. Uma cena simples, mas bonita, de compaixão em meio à imensidão do oceano. Número 31. Peixe permite. Depois de tantas criaturas marinhas fascinantes, esse peixe também merece destaque. Um pescador conseguiu capturar um peixe permite, que está longe de ser uma captura comum. Essa espécie é conhecida pelo corpo brilhante e pela cabeça com formato arredondado e marcante. Além da aparência bonita, o permite também é admirado pela força e pela velocidade, características que fazem dele um dos favoritos entre pescadores esportivos. Fisgar um peixe desses não é apenas uma questão de sorte, também exige técnica, paciência e resistência. Por isso, ele é considerado uma captura valiosa, admirada tanto pela beleza quanto pelo desafio que oferece durante a pesca. Número 32. Cobra ou peixe? Será que cobras vivem nas profundezas do oceano?
A pergunta pode parecer estranha, mas um pescador quase pensou isso ao puxar sua linha e encontrar algo bem incomum. O animal tinha um corpo alongado, aparência assustadora e dentes afiados. À primeira vista, parecia algo saído de um pesadelo. Mas não era uma cobra. O peixe recebeu tratamento como um tipo de peixe de aparência intimidadora, associado ao mundo profundo do mar. Apesar do visual assustador, ele não representava grande ameaça para humanos. Entendendo isso, o pescador decidiu soltá-lo novamente no oceano. Uma atitude de respeito por uma criatura que, por mais estranha que parecesse, tinha seu lugar no equilíbrio da vida marinha. Número 33. Soltura do peixe-papagaio azul. Toda descoberta no oceano tem seu encanto, mas essa chamou atenção pela beleza. Alguns pescadores passaram o dia tentando capturar um peixe-papagaio, considerado por eles uma das capturas mais difíceis. Quando finalmente conseguiram puxar o animal, perceberam que ele não era apenas mais um peixe. Era um peixe-papagaio azul, com cores vibrantes que pareciam uma obra de arte viva. O azul intenso e o brilho do corpo tornavam a cena quase hipnotizante, mas uma beleza assim pertence ao mar. Entendendo isso, os pescadores decidiram soltá-lo. O peixe voltou para a água, e o momento mostrou que admirar a natureza não significa necessariamente tirar algo dela. Número 34. Peixe-espada brilhante. Você já viu objetos brilhando na vida, mas já imaginou encontrar algo que parece brilhar dentro do oceano? Um pescador teve essa sorte ao se deparar com um peixe-espada de aparência impressionante. O peixe-espada é conhecido pelo tamanho, pelo corpo forte e pelo comportamento predador. Sua aparência já é marcante por causa do prolongamento parecido com uma espada na região da cabeça. Mas nesse caso, o brilho do animal tornou tudo ainda mais misterioso. A cena parecia quase irreal. Para qualquer pessoa sortuda o suficiente para presenciar algo assim, seria difícil esquecer. O pescador provavelmente teria vontade de guardar aquele momento só para si, como uma das experiências mais raras de sua vida no mar. Número 35. Avistamento gigante. Muita gente diz que criaturas assustadoras vivem no oceano. Alguns não acreditam até verem imagens estranhas surgindo na internet. Em um vídeo, um mergulhador explorava águas profundas quando duas figuras gigantes, com pescoços longos, apareceram ao fundo. Elas pareciam muito maiores do que qualquer criatura marinha conhecida. O mais estranho é que o mergulhador nem percebeu que algo passava atrás dele. E essa não se tratou da única gravação curiosa. Outro mergulhador teria registrado uma estrutura enorme nas profundezas. Em outro caso, uma forma gigantesca apareceu logo abaixo da superfície da água. Mesmo que muitos desses vídeos sejam questionados, eles alimentam a sensação de que ainda há muito escondido no oceano. Talvez existam criaturas desconhecidas esperando para serem explicadas. Número 36. Cauda de sereia. Você provavelmente já ouviu histórias sobre criaturas marinhas com características parecidas com as humanas. Mas esse vídeo deixou muita gente surpresa. As imagens mostravam um ser não identificado logo abaixo da superfície da água. A criatura não apareceu por completo, mas revelou uma cauda. E a parte mais chocante é que essa cauda lembrava muito as descrições clássicas de uma sereia. Ela não emergiu totalmente, então ninguém conseguiu confirmar exatamente o que era. Mesmo assim, a semelhança com as lendas fez muitas pessoas se perguntarem se histórias antigas poderiam ter alguma inspiração real. O vídeo deixou uma dúvida no ar. O quanto ainda ignoramos sobre o oceano? Número 37. Descoberta de suposta sereia. Não é incomum que diferentes criaturas apareçam encalhadas em praias. Mas às vezes algo surge na areia e deixa todos confusos. Quando banhistas encontraram uma forma estranha na praia, inicialmente pensaram que fosse apenas o corpo sem vida de algum animal. Porém, ao olhar mais de perto, perceberam que parecia uma cauda. E não era uma cauda qualquer. Ela lembrava fortemente a cauda de uma sereia. Histórias sobre sereias existem há séculos, atravessando culturas e gerações. Dessa vez, algumas pessoas começaram a se perguntar se as lendas poderiam ser mais do que simples histórias. Será que aquilo era apenas uma coincidência visual ou algo realmente inexplicável? Número 38. Golfinhos ou sereias? Um drone sobrevoava o mar, registrando a beleza do oceano, quando acabou gravando algo inesperado. No início, parecia apenas um grupo de golfinhos nadando juntos. Mas, conforme as imagens circularam, algumas pessoas começaram a notar movimentos estranhos. As criaturas pareciam se mover de um jeito mais parecido com figuras humanoides, com caudas lembrando as de sereias. A semelhança causou especulação. Muita gente passou a afirmar que talvez não fossem golfinhos comuns. A discussão ficou ainda mais intensa quando uma imagem começou a circular mostrando algo parecido com uma sereia dentro de um tubarão. A partir daí, para alguns, já não parecia apenas imaginação, parecia um mistério maior. Número 39. Filhote de baleia em Malibu. Muitos animais marinhos já apareceram encalhados em praias,
mas esse caso se mostrou especialmente marcante. Em 2012, banhistas em Malibu encontraram um animal enorme na areia. À primeira vista parecia uma baleia adulta, mas, ao observar melhor, ficou claro que era um filhote de baleia. E se um filhote já era tão grande, muita gente começou a imaginar o tamanho impressionante que um adulto da espécie poderia atingir. A grande pergunta era, por que ele encalhou? Baleias podem acabar nas praias por vários motivos, incluindo ferimentos, doenças, desorientação, poluição, presença de plásticos e até derramamentos de óleo. O fim trágico do filhote serviu como um alerta forte sobre a necessidade de proteger a vida marinha. Número 40. Peixe opá. Você talvez já tenha visto criaturas raras do oceano, mas esse peixe é realmente especial. Durante uma pescaria, um pescador puxou um animal completamente diferente do que estava acostumado a ver. Era um peixe opá, conhecido como uma das espécies mais curiosas do mar. O que torna esse peixe tão diferente é sua capacidade de manter o corpo mais aquecido do que a água ao redor, algo incomum entre peixes. Enquanto a maioria é de sangue frio, o opá apresenta uma forma especial de regulação térmica. Essa descoberta lembra que o oceano ainda guarda muitos segredos. Existem incontáveis animais esperando para serem estudados, compreendidos e protegidos. Quem sabe qual será a próxima criatura estranha a aparecer diante de um pescador? Número 41. Peixe misterioso no lago. Enquanto pescava em um lago, um homem notou uma nadadeira rompendo a superfície. Logo depois apareceu uma cauda enorme, seguida por um corpo gigantesco. A criatura surgiu rapidamente e desapareceu quase no mesmo instante, voltando para baixo da água antes que alguém pudesse identificá-la com certeza. Algumas pessoas disseram que poderia ser um peixe monstruoso. Outras imaginaram que fosse uma arraia gigante, por causa do tamanho impressionante. Mas o formato não parecia exatamente o de uma arraia. Por isso, o mistério continuou. O que começou como um dia comum de pescaria se transformou em uma experiência inesquecível, marcada por um avistamento estranho que talvez nunca seja explicado completamente. Número 42. Linguado gigante. Um vídeo publicado online mostrou moradores de uma comunidade litorânea encontrando algo extraordinariamente raro, um peixe gigante, identificado como um linguado de grande porte. Esse peixe é conhecido pelo corpo achatado e pelo formato peculiar. Em algumas regiões, animais desse tipo têm se tornado menos comuns por causa da pesca excessiva, perda de habitat e mudanças ambientais. Por isso, encontrar um exemplar tão grande chamou muita atenção. Os moradores se reuniram ao redor do peixe, admirados com o tamanho e a raridade. A cena se mostrou impressionante, mas também serviu como lembrete. O oceano é delicado, e proteger seus ecossistemas é essencial para que criaturas assim continuem existindo. Número 43. Resgate de baleias nas Filipinas. Na província de Bataan, nas Filipinas, pescadores fizeram uma captura inesperada. Duas grandes baleias ficaram presas em suas redes de pesca. Ao perceberem o risco, os pescadores decidiram agir rápido para libertá-las. Trabalhando juntos, eles enfrentaram a dificuldade de empurrar animais enormes de volta para águas mais profundas. Não era uma tarefa simples, mas todos sabiam que precisavam ajudar. A preocupação não era apenas com a segurança das baleias, mas também com o equilíbrio do ambiente ao redor. Com esforço e cuidado, eles conseguiram soltar os animais. Uma ação importante para proteger tanto as baleias quanto seu habitat natural. Número 44. Filhotes de baleias siameses. Em uma descoberta sem precedentes na costa do México, pescadores encontraram os corpos de raros habitantes do mar. Filhotes de baleia unidos pelo corpo. O detalhe mais estranho era a cabeça. Em vez de uma, havia duas. Os filhotes siameses apareceram encalhados em 5 de janeiro. Pesavam cerca de meia tonelada e mediam aproximadamente 4 metros de comprimento. A cena rara deixou cientistas impressionados, pois os animais estavam unidos pela região central do corpo, algo extremamente incomum. Esse tipo de anomalia desperta curiosidade e levanta perguntas sobre o desenvolvimento da vida marinha. Também mostra o quanto ainda temos a aprender sobre o oceano. Casos assim reforçam a importância de proteger os mares e estudar suas criaturas com responsabilidade. Número 45. Escolha dos inscritos. Monstro marinho. Agora seguimos para a escolha dos inscritos do dia. Falar sobre monstros marinhos já é assustador. Encontrar um de perto deve ser ainda pior. Exatamente isso aconteceu com um grupo de pescadores que esperava puxar peixes, mas acabou encarando algo muito mais aterrorizante. Uma criatura gigantesca rompeu a superfície com uma força impressionante. A boca se abriu, mostrando fileiras de dentes afiados, e o impacto deixou todos no barco em choque. A cena parecia saída de um filme, mas aconteceu diante dos olhos deles.
O mais assustador é lembrar que conhecemos apenas uma pequena parte do oceano. As profundezas continuam cheias de mistérios, e talvez existam formas de vida que ainda não conseguimos identificar. Aqueles pescadores ficaram sem reação, tentando entender o que tinham visto e se algum dia seriam capazes de esquecer aquele encontro.